Nesse tempo que o câncer apareceu na minha vida, eu estava com 29 anos. Eu estava produzindo um especial, um documentário para a TV Canção Nova, junto com a dramaturgia. Eu sou da dramaturgia Canção Nova. E nós estávamos produzindo PHN, 25 anos PHN. Os meninos da banda estão aqui, a gente está naquela loucura, né? De produção, a vida a 1000 por hora, então sem tempo para nada, gravando a todo momento, a toda hora. E nesse momento o câncer chegou na minha vida, assim. Ele já dava indícios antes, e não só ele, como Deus. Deus, ele ia me dizendo, é importante eu dizer isso, bem antes de eu descobrir o diagnóstico, Deus vinha me falando de um tempo forte. E eu comecei a ficar muito intrigada com isso. Falei assim, que tempo forte é esse, Deus, que vai se instaurar na minha vida? E eu pensava que esse tempo forte ia ser fora de mim. Pensei, meu Deus, será que minha mãe vai morrer? Será que meu pai vai morrer? Será que minha avó vai morrer? Alguém vai morrer, Já Deus? fazia relação com a morte, então. Eu já fazia relação com a morte. Olha que interessante, Karina. Eu falei assim, para ser um tempo forte na minha vida, que vai me impactar dessa forma, eu sinto que eu vou perder algo. E realmente eu perdi. Né? Só que Deus, ele vinha me movendo de uma forma que eu ia entendendo que, assim, algo diferente aconteceria e ia ser determinante na minha vida. Então foi nessa fase em que o câncer foi chegando, foi se instaurando, né? Vamos dizer assim. E quando você recebeu a notícia, o diagnóstico, como que foi a reação da Suelen? Porque a gente conhece a Suelen extrovertida, a Suelen paçoca. A gente conhece, a gente conhece a Suelen extrovertida, 1000 graus assim, né? Como que foi isso? Com você, toda essa intensidade que você você receber essa notícia, o diagnóstico, na frente do médico vai falar, você está com câncer. Então, exatamente o diagnóstico, eu estava com a Larice, né, minha amiga, irmã de comunidade. E nessa hora, ela desabou, né? Ela começou a chorar, eu vou chorar. Ela começou a chorar. O médico também ficou, assim, muito nervoso. E eu lembro que eu olhei pra ela e falei assim, amiga, tá tudo bem? Eu lembro que eu, sorrindo, né, falei, amiga, tá tudo bem. Tipo assim, te trago pra cada rolê estranho, né? E ali, ela já tirou o celular, já começou a anotar o que ia ser, né? E eu lembro que o Dr. Fábio, ele ficou muito nervoso de me dar esse diagnóstico, porque eu era uma jovem, sem a família, presente ali naquele momento, acompanhado por uma amiga, né? E ele falou assim, eu posso falar na frente dela? Eu falei, pode, doutor. Aí ele falou assim, eu tenho uma notícia boa e eu tenho uma notícia não tão boa. E a minha vontade era falar assim, pode falar que eu tô com câncer, doutor? Porque como Deus, ele já vinha me falando antes, quando eu peguei os exames, que eu olhei BIHARD 5, eu falei assim, eu tô com câncer. Eu sei. E ali foi muito interessante, porque eu vivi aquele PHN de um jeito diferente. Eu tava no show lá em cima, na produção, e eu lembro que o Ralph passou por mim e falou assim, tá tudo bem, né? Nada, gente, era no show da fraternidade, vocês estavam lá em cima. Olha aí, irmão. Lembrei. E eu lembro que eu tava lá atrás, e aí eu peguei e falei assim, aí eu tava lá, eu falei assim, eu recebi o diagnóstico, cheguei pro aniversário da Karine, falei, não, eu vou no aniversário dela, eu e a Larice. E depois eu falei assim, não, eu vou pro show. Eu não sei se ano que vem eu vou estar no show. Eu vou pro show. Ali, eu fui pro show da fraternidade. Tava lá atrás, aí o Ralph passou por mim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá. Eu não ia falar pra ele que não tava tudo bem. Não ia estragar o show. E ali ele foi curtir com a família dele. E eu lembro que, a partir dali, já começava um divisor de água. Porque eu já vi que eu precisava viver as coisas como se fosse a última vez. E já tinha que começar a me decidir de como eu ia viver. Como que eu ia escolher viver essa trajetória? De que forma eu ia escolher viver essa trajetória? Né? Já estava a decisão ali, já precisava me decidir. E ali eu me recordo que quando o médico falou, foi aquele impacto. Mas eu já estava preparada para aquela notícia. Nossa, que forte. Porque Deus me preparou.
Que forte. Antes. No começo do programa a gente falava, né, Dai, junto com a Karina, a relação dessas duas dimensões da nossa vida. A dimensão humana e a dimensão espiritual, né, Karina? E a gente pôde ver aqui que a Suelen, ela trouxe muito claro isso, né? Ela passou pela realidade de Deus ir preparando ela, e hoje ela vê que Deus já estava dando sinais, até que ela se depara com a dimensão humana, onde um médico vem e traz para ela um diagnóstico. Esse é um dos benefícios da espiritualidade, porque fazer uma avaliação de vida diariamente te faz mais conectada com você mesma. E aí, escuta. E muito interessante isso, porque eu passei numa consulta com ele e eu ia para casa da minha família. Então, eu passei numa consulta com ele, logo eu fui para casa da minha família. E naquela consulta ele disse assim, ele pediu a biópsia novamente e ele pediu um PET scan. Então, para quem sabe, né, o PET scan é para saber se o câncer está espalhado, né? Só que a minha última biópsia tinha sido há 3 anos atrás e a matéria já era de câncer. Era calcificado, tumor calcificado irregular com movimentação no Doppler, com vasos sanguíneos. Então, isso é câncer, né? Só que ele tinha 3 milímetros, ele estava com 7, alguma coisa, quase 8 centímetros. Então, ele tomava a minha mama direita completa, né? Então, 8 centímetros, ele era assim. Grande. Ele dava minha mama completa. E aí eu lembro que eu fui para casa, cheguei, falei para minha mãe só da biópsia, falei, ai mãe, é que eu tô com medo da biópsia, né? Então, o meu medo da morte veio antes do diagnóstico. Aí eu lembro que eu estava deitada no quarto da casa da minha irmã, de noite já, para dormir. E eu lembro que veio um medo tão grande, e veio assim, uma pergunta, meu Deus, e se não der tempo de mais nada? E se não der tempo de mais nada? E se o câncer já estiver espalhado? Né? E agora? E veio uma pergunta no meu interior que era assim, para que você viveu até hoje? Eu falei, Jesus, e eu tinha certeza que era Deus perguntando, né? Forte. Falei, Jesus, para te anunciar, para fazer um povo esperar a sua segunda vinda, para fazer o povo se encontrar contigo. Daí ele me disse, então você não precisa temer. Nossa. O propósito te fez ter motivo para não ter medo. Não precisava eu temer, porque assim, a maior consequência do câncer era me encontrar definitivamente com ele. Seu propósito. Seu propósito. Aquilo me arrepia assim, e me libertou de uma forma que ali, além do meu propósito me libertar do medo, fez com que eu conseguisse viver minha doença como missão. Que forte. E o propósito, ele é o segundo item que Viktor Frankl fala das 3 ações para uma vida com significado. A gratidão, né? Você ter uma conexão nos seus relacionamentos, nos seus afetos. É uma conexão, estar presente de verdade. Propósito é o segundo item que ele mais fala. Você tem um propósito de vida, que é o que te impulsiona, o que te deu força. Exatamente. E a experiência de vida, o viver aquele momento, esse momento que estamos, de forma completa, presente. Não é deixar para amanhã, é viver o seu presente. E como você vai falando a respeito dessa avaliação, e se eu não estiver no PHN do ano que vem, é o hoje que eu tenho. E é dessa forma que o ser humano vai encontrando significado na vida. Ter a certeza de que é o hoje. Olha só, minha gente.